bom? Então antes de eu começar a dizer qualquer coisa, eu quero pedir 1 milhão de desculpas pra vocês, porque eu sei que eu demorei pra postar vídeo aqui no canal, mas quem me acompanha lá na fanpage viu que eu avisei que eu estava sem celular. E como eu não tenho câmera, eu gravo com o celular, eu estava impossibilitada porque acabou quebrando a entrada onde vai carregador, cabo USB do meu celular. E aí eu não tinha como carregar o celular. Eu tive que comprar até um carregador universal, que eu comprei ontem, porque eu não vou mandar arrumar o celular porque é muito caro. E aí eu acabei demorando, então 1000 desculpas pela demora. Outra coisa que se vocês estiverem ouvindo um barulhinho, um zumbido assim meio irritante, é porque eu estou com o ventilador aqui do meu lado, porque tá muito quente aqui. Acho que no Brasil inteiro deve estar quente, né? Então não dá pra ficar sem ventilador. Aí é o seguinte, vocês devem ter visto que pelo título do vídeo eu vou falar sobre livros. Uma das maiores paixões da minha vida são os livros. E como eu tava devendo vídeo aqui pra vocês e eu não tenho um assunto assim pra gravar, alguma coisa interessante, eu decidi vir gravar aqui pra vocês sobre os meus livros preferidos de 2014. Tudo bem que o ano não acabou ainda, mas se eu tiver algum outro livro preferido eu mostro depois. E os meus livros preferidos de 2014 é essa montanha aqui, ó. Essa montanha gigante de livros que pesa. E eu vou falar um pouquinho sobre eles. Eu não vou fazer uma resenha completa porque são 5, 7, 8, 9 livros. E se eu for fazer uma resenha completa, esse vídeo vai ter 2 horas, né? Mas caso vocês queiram que eu faça um vídeo falando detalhadamente de cada livro, é só vocês me pedirem que eu faço. Tem livros aqui que faz muito tempo que eu li, então eu não vou lembrar muito assim da história, então eu acho que eu vou fazer uma sinopse bem pequenininha, só pra vocês poderem entender. Então, vamos lá. O primeiro livro, ele não é um favorito de 2014, porque eu li ele ano passado, mas vamos considerar que ele é desse ano, só pra ele não se sentir excluído, né? Então vamos lá. O livro que eu li ano passado que me prendeu de todas as formas possíveis foi o livro 16 Luas. Um livro completamente incrível pra quem gosta desse mundo sobrenatural, de bruxos e blá 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 blá. Enfim, a história se baseia num casal que é o Ethan e a Lena, ou Lina. Eu não sei como pronuncia o nome dela, mas eu vou falar como Lena. Ambos têm sonhos um com o outro, mas a história é narrada pelo Ethan. Então o Ethan tem um sonho com a Lena, mas ele não consegue saber que é ela, ele não consegue ver o rosto, ele não consegue saber quem é. E ele sempre sonha que tá caindo e precisa ajudar essa menina, que no caso é a Lena. Mas os sonhos nunca têm fim, ele sempre acorda quando provavelmente ele vai conseguir ver quem é essa menina. E aí ele começa a ficar perturbado com isso, porque imagina você sonhar com uma pessoa e você não conseguir ver o rosto dela, isso deve ser tipo agoniante. E aí como ele mora numa cidadezinha pequena, que é Gatlin, todo mundo se conhece, e quando chega uma pessoa nova, que no caso é a Lena, todo mundo fica, oh meu Deus, pessoa nova, porque é uma cidade pequena. E ela é neta do Macon Ravenwood, eu acho que é assim que se pronuncia. E todo mundo diz que ele não é uma pessoa boa, que ele é um bruxo, fala até que ele é um vampiro, porque ele não sai de dentro de casa. Então as pessoas já acham ela estranha por causa disso. Mas o Ethan acaba se interessando, e aí ele acaba se aproximando, e ele acaba descobrindo que ela é uma conjuradora. O que é uma conjuradora? Nada mais é do que uma bruxa. Só que na história eles não gostam de ser chamados de bruxos, e eles preferem o termo conjuradores. E todo conjurador, quando for fazer 16 anos, a lua cheia vai aparecer e vai decidir se ele vai ser um conjurador da luz ou das trevas. E a Lena tá preocupada com isso, porque ela não quer ser das trevas, ela quer ser da luz. Porque uma prima dela acabou indo para as trevas e ela viu o quanto isso é horrível, porque a pessoa muda e ela não quer. E nisso a história vai se baseando tudo nisso, ela vai contando os dias, porque conforme o tempo vai passando, mais desesperada ela fica, e acaba que ela e o Ethan se apaixonam, e aí ele tenta ajudar ela de todas as formas, dizendo que ela não vai para as trevas, que ela vai para a luz, e a história vai ficar baseada totalmente nisso. E aí o final, você tem que ler pra descobrir se a Lena foi pras trevas ou pra luz. E se você já leu, por favor, não comenta nada aqui embaixo, porque não é legal. Então é isso, super recomendo 16 Luas, foi uma sinopse pequenininha.
E a capa tá com os personagens do filme e, sinceramente, o filme ficou um lixo. A história tá totalmente horrível, eu não gostei. Mas, enfim. O próximo livro já é que eu li esse ano, 2014. E eu acho que todos vocês já leram. Acho que meio mundo, se não o mundo todo já leu esse livro, que é A Culpa é das Estrelas. Comprei antes do filme, porque olha a capa do livro, não tem a capa do filme. Tudo bem que é linda aquela capa, mas essa aqui, enfim. A Culpa das Estrelas não tem muito do que falar, porque todos já sabem que se trata da Hazel e do Augusto. Augusto não, é Augusto. É Augustus, não Augusto, Augustus. Que ambos têm câncer e aí eles se apaixonam, vira uma história muito fofinha, super linda. O final provavelmente vocês já sabem, porque vocês já devem ter lido o livro e visto o filme. O filme é lindo, emocionante. Acho que é o único filme que eu vi que não muda completamente a história, permanece naquilo. Claro, tem aquela mudançazinha ou outra, mas é um dos livros mais lindos da história desse planeta. Então é isso, gente. Vocês provavelmente já devem saber, né? Hazel Grace, Augustus Waller, câncer, história romântica bonita. Então, enfim, não vou falar muito dele porque todo mundo já leu A Culpa é das Estrelas. Se não todo mundo, como disse, meio mundo. Próximo livro é Cidades de Papel, que na minha opinião foi um dos livros mais estranhos e confusos que eu já li na vida, porque eu não consegui entender porque o nome do livro se chama Cidades de Papel. Eu tava, acho que, mais da metade do livro, que foi quando eu consegui entender porque se chamava Cidades de Papel. E eu não vou falar porque você vai ter que ler o livro e descobrir por que se chama Cidades de Papel. Mas eu li nas férias esse livro faz um tempinho, então eu não lembro muito da história. Mas existe um menino chamado Quentin, não sei se assim se pronuncia, sou horrível pra pronunciar nome, gente, que ele tem uma paixão, ele tem um amor, né, platônico pela Margot. E eles são vizinhos, eram amigos de infância, mas com o tempo eles acabaram se distanciando, o que é normal. Até que certo dia, certa noite no caso, ela aparece na casa dele, no quarto dele, né, pra ser mais precisa, com o rosto todo pintado, convidando ele para participar de um plano de vingança, e ele acaba concordando. E aí no dia seguinte ele achou que eles iam estar próximos de novo, como eles eram quando eram crianças, mas não foi isso bem o que aconteceu. A Margot acabou desaparecendo, sumindo, fugindo de casa, só que ela já fazia isso várias vezes, então pra eles era normal, sabe, tipo, 1 ou 2 dias ela acabava voltando, mas nesse determinado dia ela não voltou, ela demorou muito. Então o Quentin foi atrás dela com a ajuda dos amigos dele e uma amiga dela, se não me engano, não lembro direito. E ela vai deixando pistas pra ser encontrada, porque ela sempre deixa as pistas pra ser encontrada. Mas nesse caso ela não queria ser encontrada, mas mesmo assim ela deixou pistas que provavelmente só o Quentin saberia encontrar ela, interpretar e encontrar ela. Então é mais ou menos isso a história, mas mesmo sendo meio confusa, é uma história super legal e super bonitinha. E o John Green, ele escreve livros sensacionais. Tem mais 2, se não me engano, né, que é o Terema Catherine e o outro que eu não lembro, que eu quero ler bastante, que tanto quanto A Culpa das Estrelas, Cidade de Papel, deve ser incrível. Próximo livro, eu já falei dele aqui no canal, foi bem rapidinho porque eu falei dele quando eu estava ensinando a fazer um marca-páginas. E esse livro é A Menina que Roubava Livros. Esse livro é sensacional. Eu demorei muito pra ler ele, porque às vezes eu não tenho tempo, mas é um dos livros mais incríveis, assim, que eu já li, sabe? A história se passa na época do Hitler, quando ele governava a Alemanha, quando era toda aquela coisa horrível que ele fazia. E a Liesel, que é essa menininha bonita aqui, ela vai pra Alemanha, eu não sei se ela está indo para a Alemanha ou se ela já é da Alemanha, mas a mãe biológica dela não tem condições de cuidar dela, nem do irmão. Então uma outra família que tem uma condição bem pouquinho melhor, adotou os dois pra poder cuidar deles e dar uma vida melhor. Só que no meio do caminho, quando eles estavam indo pra casa do Hans e da Rosa Huberman,
o irmão dela acaba falecendo e aí acaba indo só ela. E no enterro, que não foi bem um enterro, né? Não teve aquela coisa que tem a cerimônia e tal de enterro. Ela acaba roubando o primeiro livro dela, mesmo sem saber que era um roubo. Foi uma coisa que ela pegou pra poder lembrar sempre do irmão dela. E aí a história vai se baseando nisso. Ela tem um melhor amigo que é o Rudy. E aí eles vão crescendo a amizade, ele é apaixonado por ela, é bonitinho, sabe aquele amor de criança? É muito fofo. E aí ela vai nessa coisa de roubando livros e tal. E o mais legal e o diferencial desse livro é que quem narra é a morte. No momento, tipo, no começo do livro você não vai entender que é a morte, mas depois tem um capítulo que fala sobre isso, sabe? Porque tem capítulos de uma página. E esse é o legal, porque é a morte narrando, é a morte, mas acaba sendo estranho, porque imagina a morte do seu lado fascinada pela história da sua vida. Eu não acho muito legal isso, mas tudo bem. Mas esse livro é muito legal, o filme também é sensacional, eu adorei. São raros os filmes que não mudam a história do livro, que vale a pena ver. Então eu super recomendo A Menina que Roubava Livros. Tem gente que falou que a outra capa era mais bonita antes do filme. O que vocês acham? Eu gosto dessa. Eu não sei, eu acho bonita. Gente, tem... E olha só o tamanho dessas letras. Minúsculas. Agora, gente, a melhor série ou saga de todos os tempos. Melhor que Harry Potter. Tudo bem que eu nunca li Harry Potter, e se você gosta de Harry Potter, não me mate. Mas pra mim, assim, eu acho melhor que Harry Potter. Que é Instrumentos Mortais e Várias Cidades. Essa série tem 6 livros ao total, eu tenho apenas 5, porque a minha mãe é revendedora Avon e um dia o Avon tava vendendo apenas esses 5 livros. E aí acabou que a minha mãe me deu os 5 e falta o 6º. Então eu não tenho como terminar de contar a história pra vocês, porque nem eu sei como vai terminar a história. Essa foi um dos livros, os livros, né, que mais me prendeu. Eu li em um mês e uma semana esses 5 livros. Cada semana eu li um livro diferente. Tipo, hoje é domingo, então no próximo domingo eu estaria já com outro livro. Eu tava toda semana assim, eu começava um, terminava um, começava outro, terminava um, começava outro. E caso você queira comprar essa saga e você não sabe a ordem dos livros, não se preocupe, porque eles vêm com a numeração aqui, ó. Então você não vai se perder. Então, o primeiro livro é Instrumentos Mortais, Cidade dos Ossos. Sensacional. Que é o que tem o filme. É o único filme que tem, é Cidade dos Ossos. E na minha opinião, é um filme totalmente lixo. Porque eles mudaram a história do livro. Realmente, eles mudaram a história. Quem leu o livro e viu o filme sabe do que eu tô falando, porque eles mudaram a história e isso não é legal. Enfim, o segundo livro é Instrumentos Mortais, Cidade das Cinzas. Também super legal. Essas capas são muito legais. O terceiro é Cidade de Vidro. Quarto, Cidade dos Anjos Caídos. O quinto, Cidade das Almas Perdidas. E o sexto é Cidade do Fogo Celestial. Então, eu não vou falar de cada livro porque é muita coisa, vai ficar muito longo. Mas eu vou fazer vídeo fazendo resenha de cada livro, resenha detalhada. Desses aqui sim eu vou fazer, porque eu estou completamente apaixonada na história. Então, a história é o seguinte: tem a Clary e o Simon, que são melhores amigos. E um certo dia eles foram para uma boate para se divertir. E enquanto o Simon ia dar uma volta, pegar uma bebida, eu não lembro o que era, a Clary presenciou um assassinato. Mas o mais estranho é que ela foi a única que conseguiu ver essa cena de assassinato. Ela era a única que conseguia ver as pessoas. E isso chamou a atenção dela, principalmente também porque aquelas pessoas estranhas eram todas cheias de cicatrizes e marcas. E ela ficou, meu Deus, o que é isso? E quando ela foi embora com o Simon, ela ficou perturbada. Ela ficou, meu Deus, o que eu acabei de ver? Porque eu fui a única que consegui ver. E aí depois de um tempo, o Jace, que é um dos personagens principais também, acaba aparecendo pra ela, pra saber o porquê que ela conseguia ver eles, porque ninguém mais podia ver.
nenhum mundano, como eles se referem como os humanos como mundanos, conseguiam ver eles. E por que ela conseguia? E aí ela acabou descobrindo que aquelas pessoas eram caçadores de sombras, que caçam demônios. Eles são Nephilims, ou seja, são metade humanos, metade anjos. E ela acabou descobrindo que ela faz parte desse mundo de caçadores de sombra, mas a mãe dela, a Jocelyn, escondeu tudo isso dela por causa do pai dela, que é o Valentim. Ela não queria, porque ele é um cara, tipo, completamente maluco, do mal. Mesmo sendo um caçador de sombra, ele é, tipo, ele não tá nem aí, ele não liga para as ordens da Clave, nem nada. E ela quis esconder a Clary desse mundo. E nisso, ela descobre que ela conseguia ver essas coisas, mas era apagar, ela esquecia. Ela via, mas ela esquecia, devido a um feiticeiro chamado Magnus Bane, que sempre disfarçava os pensamentos dela. Disfarçava, eu acho que não é a palavra, né? Ele apagava da memória dela, fazia com que ela se esquecesse. Então, se ela visse, ela ia esquecer. E isso se estendeu por anos e anos e anos, até ela ter 15 anos e descobrir isso. E como a mãe dela, e como o Valentim, que no caso é o pai dela, descobriu onde elas moravam, ele acabou levando a mãe dela. E aí a história vai acabar se levando por ela tentando descobrir um jeito de fazer a mãe dela voltar, porque a mãe dela tá inconsciente, então ela tenta achar uma maneira de fazer com que ela acorde. E os livros são assim, você começa a ler, tem uma história, aí ele vai terminar com um final muito tipo uau, e esse final vai ser a história do próximo livro. Então isso vai acontecendo sempre. Como eu disse, eu não vou falar de tudo, gente, porque é muita coisa, sabe? Cidade dos Ossos é o começo, Cidade das Cinzas vai ter outro, que vai ser que a Clary e o Jace se apaixonam, só que eles vão descobrir que eles são irmãos, mas eles não são irmãos, o verdadeiro irmão dela é o Sebastian, e aí a história é uma história completamente louca, mas muito, tipo, quando eu digo muito, é muito legal mesmo. Eu tô louca pra conseguir o 6º livro, e às vezes eu tenho a sensação que os meus livros são um pouquinho mais finos, sabe, do que o comum, mas é porque eles não têm aquele marcador de página que vem aqui, sabe? Então não dá aquele volume a mais que tem o livro. Mas eles são incríveis, incríveis, incríveis. Eu vou repetir as palavras 1 milhão de vezes, porque são sensacionais. Eu tô completamente apaixonada por essas histórias. Uma pena que o primeiro filme, que foi o Cidade dos Ossos, ficou completamente ruim, com a história mudada. Eu não sei por que fizeram isso, mas enfim. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de eu ter feito essa mini resenha de cada livro desse. Sei que eu não sou a pessoa mais indicada do mundo pra fazer resenhas de livros, mas eu precisava postar vídeo aqui no canal e eu achei isso super legal porque eu amo livros e tudo mais. Então, se vocês quiserem, eu faço resenha detalhada de cada livro. Como eu disse, dos Instrumentos Mortais eu vou fazer sim resenha. Assim que eu conseguir o 6º livro e ler ele, eu vou fazer resenha. E eu acho que vai ser um dos meus vídeos preferidos do canal. E aí, é isso. Me contem que livros vocês estão lendo, que livros vocês já leram. E que me indiquem livros pra eu poder ler, pra eu poder comprar. Eu tô louca pra conseguir o Diário de Anne Frank, eu quero muito ler. Mas me indiquem livros que vocês achem legais, porque eu quero mais livros, eu quero ler mais. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não foi lá essas coisas, né, porque eu acho que eu não sou boa nessa coisa de dizer a história de um livro. Mas é isso, não se esqueçam de curtir a fanpage, eu vou por aqui. Me seguir no Insta, eu vou por aqui também. E o Twitter aqui também. É só vocês clicar que vocês já vão pra lá. Os links também vão estar aqui embaixo, qualquer coisa. E mais uma vez me desculpem pela demora. Não foi porque eu quis, foi devido a problemas técnicos, por assim dizer. E eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de ler, porque ler faz muito bem. Tenho essa quantidade de livros que eu também tenho. Eu tenho bem mais. E, mais uma vez, não se esqueçam de me indicar livros, de dizer que livros vocês estão lendo e que já leram e que acham o melhor livro do mundo, ou uma saga ou série que nem Instrumentos Mortais. Então é isso, grande beijo e até mais. Tchau!